Olha, diante de muitas coisas acontecendo, a gente não vê quase ninguém mais falando sobre a farra do INSS, sobre o Frei Chico, né, que é o irmão do Lula, o irmão mais velho do Lula, metido naquela roubalheira ali do INSS. Não investigaram, não quiseram incluir o sindicato do irmão do Lula nas investigações. E o Metrópolis está começando a criar coragem e fazendo reportagens agora sobre o INSS. Eu vou trazer essa matéria para vocês agora, tá? Tem muita coisa aqui hoje. Fiquem comigo até o final, vocês não vão se arrepender das matérias que tem aqui hoje. Vou trazer essa matéria para vocês aqui e vou pedir para você se inscrever no canal, tá? Olha só essa matéria do Metrópolis aqui, que realmente eu quero dar os parabéns para o Metrópolis por divulgar. A mulher do presidente do Sindinap, o sindicalista Milton Cavallo, recebeu dinheiro tomado de aposentados que sofreram descontos indevidos em suas aposentadorias no INSS. É o que provam documentos inéditos obtidos pelo Metrópolis sobre as atividades do Sindinap. A entidade tem como vice-presidente o sindicalista Frei Chico, que é irmão mais velho do presidente Lula. Sediado... Vamos falar aqui, vice-presidente lá do Sindinap. Mas vocês acham que ele não é realmente quem que manda na bagaça toda? Coloca nos comentários aí para mim. Em São Paulo, o Sindinap é uma das entidades investigadas pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto, que apura o escândalo da farra do INSS revelado pelo Metrópolis. A mulher de Milton Cavallo é decoradora Daugliese Jacomazzi Souza. Até junho de 2024, ela era sócia de uma empresa chamada Gestora Eficiente Limitada, localizada em uma sala comercial no bairro da Liberdade, São Paulo. Essa empresa era responsável por processar as fichas dos aposentados e encaminhá-las ao INSS, permitindo o Sindinap receber o dinheiro descontado das aposentadorias. Geralmente, os descontos do Sindinap começavam depois que o aposentado procurava o banco BMG para fazer o empréstimo consignado. O BMG tinha uma parceria com o Sindinap. Em sites de reclamações na internet, há centenas de relatos de aposentados dizendo que seus dados foram captados pelo BMG e repassados ao Sindinap. Há também processos judiciais contra o Sindinap e o BMG pelo mesmo motivo. Em troca do processamento dessas fichas, a gestora eficiente, ou seja, a mulher de Milton Cavallo, recebeu pelo menos 1,9 milhão entre 2019 e 2022. Mas ela não é a única dona da gestora eficiente. O outro sócio da empresa é o advogado Carlos Afonso Galete Júnior. Ele é casado com Tônia Andréa Inocentini Galete, que é a diretora jurídica do Sindinap. Ou seja, tanto o atual presidente do sindicato quanto a diretora jurídica eram beneficiados indiretamente pelos pagamentos à gestora eficiente. Tônia Inocentini é uma pessoa importante no tema do direito previdenciário. Nas redes sociais, ela tem fotos com o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, que foi demitido ainda no começo da crise do INSS. Ela também vem constantemente a Brasília, pois faz parte do Conselho Nacional de Previdência Social. Além disso, em 2022, ela foi convidada para a equipe de transição do governo Lula, cuidando de temas previdenciários. Tônia também é filha de João Batista Inocentini, o João Feio, que é fundador e ex-presidente do Sindinap. Foi só após a morte de Inocentini, em agosto de 2023, que Milton Cavallo chegou à presidência do Sindinap. Antes disso, ele era o vice-presidente. Nos documentos aos quais o Metrópolis teve acesso, há e-mails de Tônia tratando com o banco BMG das comissões que eram repassadas à gestora eficiente, a empresa de seu marido. Há também pagamentos da gestora eficiente para uma empresa de familiares dela, como Nita Gabriela Inocentini e Neuza Pereira Inocentini. Mesmo com o marido recebendo comissões pelos descontos de aposentados através da gestora eficiente, Tônia diz ter denunciado o problema Lupe. Em entrevistas, ela diz ter tentado pautar o assunto dos descontos no Conselho da Previdência em 2023. O Sindinap, da qual Tônia era diretora jurídica, viu os ganhos com os descontos de aposentados explodirem nos últimos anos. De 2020 para 2024, o valor recebido pela entidade aumentou 564%. Em 2020 foram 23 milhões, já no ano passado foram 154,7 milhões. Os documentos obtidos pelo Metrópolis mostram que a maioria dos novos associados do Sindinap nessa época veio por meio da parceria com o BMG. Em 2022, por exemplo, foram só 747 pessoas que foram à sede do Sindinap, no centro de São Paulo, para se filiar, mas 106 mil vieram por meio do BMG. Em maio desse ano, o relatório da Controladoria Geral da União, a CGU,
já tinha apontado esse aumento expressivo no número de filiados do Sindinap. Em um único mês, em junho de 2023, a entidade ganhou 67 mil novos associados. Mesmo com todos esses indícios, a Advocacia Geral da União, a AGU, comandada pelo ministro Jorge Messias, deixou de ajuizar ações contra o Sindinap e contra outras 3 entidades da farra do INSS. Até hoje, a AGU se recusa a dizer o porquê dessa decisão. Ao mesmo tempo que os ganhos do Sindinap explodiram, Milton Cavallo ampliou seu patrimônio. Como mostrou uma reportagem do Metrópolis, o presidente do Sindinap construiu uma mansão com piscina em Ibiúna, no interior de São Paulo, entre 2021 e 2023. Essa casa tem 360 metros quadrados. Já a mulher dele, Daugliese Jacomazzi, abriu uma offshore em Miami, nos Estados Unidos, em janeiro deste ano. E aí, tem mais alguma coisa para falar? Será por quê que não quiseram investigar o Sindinap, cujo vice-presidente é o irmão do Lula? Eu não vou falar muita coisa não, mas eu vou pedir para você. Coloca no comentário por que você acha. Será que estão tentando proteger o irmão do Lula? E essa turma do PT, será que está metida realmente nesse imbróglio todo? E assim, eu quero dizer alguma coisa para vocês, algo para vocês aqui agora, que eu acho muito importante eu repassar, né, para vocês. A gente sabe que tem muitas ações que foram impetradas contra essas associações, que antes elas pagavam, quando o juiz dava a sentença, elas pagavam indenização para as pessoas que foram fraudadas, que foram roubadas. Só que depois dessas denúncias, de tudo isso que aconteceu, essas associações limparam os caixas. Os juízes estão tentando buscar valores, mas as contas estão limpas. Passaram a mão em tudo. Alertaram, não fizeram nada e ainda passaram a mão nas contas ali do que tinha direito os aposentados. É uma vergonha, não é? É uma vergonha isso que acontece no Brasil, roubando descaradamente os aposentados. Eu quero trazer uma matéria para vocês aqui agora, lá do próprio Carlos Bolsonaro, que está indignado com os governadores, e eu quero ler para vocês aqui o que ele colocou. Achei bem coerente o que o Carlos Bolsonaro colocou, e eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu vou ler para vocês na íntegra e depois a gente vai comentar. Mas antes, comenta aí o que você acha desta farra do INSS, essa roubalheira. Mesmo depois, agora com sentença, os juízes não estão encontrando valores nas contas. Limparam tudo. Limparam tudo. Não tem mais nada lá. Então, tá aí o Carlos Bolsonaro. Eu vou ler para vocês a matéria aqui, tá? O Carlos Bolsonaro, ele disse o seguinte: tentei até agora ser uma pessoa mais paciente possível diante desses chamados governadores democráticos, mas os fatos todos os dias me provam que não há como levar nenhum desses sujeitos a sério. Enquanto @Jair Messias Bolsonaro está preso, doente e sendo lentamente assassinado, a cada dia que passa, Clesão está morto, Silveira à beira do colapso, Felipe Martins torturado diariamente, milhares de presos políticos sangrando, alma na cadeia. E os tais direitistas se calam, não colocam de forma espontânea a destruição dos direitos humanos em pauta, que transforma o Brasil numa Venezuela cristalinamente. Estão preocupados apenas com os projetos pessoais e com o que o mercado manda. Isso é desumano, sujo, oportunista e canalha. Não existe outra forma de qualificar tais atitudes. Fingem que vão resolver algo. Falam em indulto para os perseguidores da falsa trama golpista. Mas depois se escondem atrás de prudência e sofisticação técnica. Lavam as mãos e seguem seus governos como se nada tivesse acontecido. Alegam ter feito sua parte, mas não passam de cúmplices covardes. A verdade é dura.
Todos vocês se comportam como ratos, sacrificam o povo pelo poder e não são em nada diferentes dos petistas que dizem combater. Limitam-se a gritar fora PT, mas não entregam liderança. Não representam o coração do povo. Querem apenas herdar o espólio de Bolsonaro, se encostando nele de forma vergonhosa, patética. Isso é pueril, desumano e de uma falta de caráter indescritível. Não há como não sentir indignação diante desses sujeitos. Esse é o desabafo de um brasileiro que sente vergonha daquilo que vocês tentam representar. Esse foi o desabafo do Carlos Bolsonaro. E eu tenho que opinar aqui. Eu vejo que o Carlos Bolsonaro ele tem razão. Ele tem razão. Que quando chegar o dia das eleições, todos esses direitistas que ele falou aí, né, vão se encostar no Bolsonaro querendo apoio. Isso é um fato. Enquanto ficam com medo, levando seus governos ali de certa forma, mas não estão de dentro realmente com Bolsonaro. Aparecem para ficar com Bolsonaro justamente na época da eleição. E a gente sabe que muitos aí, né, foram eleitos em cima do nome Bolsonaro. E um dos principais aí, que acredito eu que foi bem direcionado a ele, foi ao Tarcísio, que com certeza nas próximas eleições vai andar com Bolsonaro dia e noite. Essa é a interpretação que eu faço, que o Carlos Bolsonaro quis mandar o recado para os direitistas e principalmente para o Tarcísio, né? que vai sim encostar de forma forte em Bolsonaro. E ainda falando sobre a família Bolsonaro, eu quero trazer uma matéria do Metrópolis aqui para vocês agora, falando sobre o julgamento do Bolsonaro. E o Alexandre de Moraes, ele disse que não vai flexibilizar. Ele fala o seguinte, a matéria do Metrópolis diz o seguinte: Moraes diz que não recuará 1 milímetro em julgamento de Bolsonaro. Ou seja, as declarações já mostram que já está tudo predefinido. Está tudo predefinido. O próprio Cacai, que é um advogado muito conhecido da esquerda, o advogado da esquerda disse que as penas do Jair Messias Bolsonaro vão ser as maiores possíveis. Eu quero ler para vocês aqui a matéria do Metrópolis. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou que não há a menor possibilidade de recuar 1 milímetro sequer em relação ao julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro do PL, mesmo após sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos, Donald Trump. Em entrevista ao jornal Washington Post, divulgada nesta segunda-feira, 18/8, Moraes ressaltou que, apesar de estar na lista de sanções da lei Magnitsky, sobretudo por sua atuação como relator da ação penal contra Bolsonaro, o julgamento seguirá conforme previsto. Não há a menor possibilidade de recuar 1 milímetro sequer, reiterou o ministro. Faremos o que é certo. Recebemos a acusação, analisaremos as provas e quem deve ser condenado será condenado e quem deve ser absolvido será absolvido. O presidente da primeira turma do STF, Cristiano Zanin, agendou o julgamento no núcleo 1 da ação penal que inclui Bolsonaro e aliados para setembro, após pedido de Moraes. Foram convocadas sessões extraordinárias para dia 2, 3, 9 e 12 de setembro de 2025, às 9 horas, às 12 horas. Além de uma sessão extraordinária no dia 12, das 14 horas às 19 horas. O ministro também convocou sessões ordinárias para 2 e 9 de setembro, às 14 horas às 19 horas. Bolsonaro e aliados, entre eles
o ex-ministro Braga Neto e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid são réus por tentativa de golpe, com o objetivo de impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva após as eleições de 2022 e manter o então presidente no poder. Ou seja, não vai recuar 1 milímetro sequer. Assim diz o Alexandre de Moraes. Está escrito, né? E o Jair Messias Bolsonaro corre um grande risco, sim. Carlos Bolsonaro tem razão. Corre um grande risco, sim, de morrer na prisão às mínguas. Porque a gente percebe que o judiciário é muito alinhado. Alexandre de Moraes não deveria nem estar julgando o Bolsonaro de forma alguma, porque ele é vítima, ele é acusador, ele é o juiz, ele é tudo nesse processo. Então a gente sabe que já está contada a vitória da prisão para os esquerdistas. Isso aí é um fato. Inclusive, já está em prisão domiciliar. Então, tudo caminha para uma prisão do Bolsonaro. A não ser que venha algo muito diferente aí. A não ser que venham mais sanções, a não ser que haja um levante popular para que eles recuem. Mas ele já disse, não recuará 1 milímetro. Essa foi a fala do Alexandre de Moraes, o ministro do STF. Deixe seu comentário, o que é que você acha disso? O que é que você acha das manifestações? Se houver manifestações, você irá nas manifestações? Você se deslocará até as manifestações ou não? Deixe seu comentário, Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo. Uma segunda-feira abençoada para você aí, que Deus abençoe sua vida, não deixe faltar nada. Que Deus tenha misericórdia do nosso país, que nós possamos realmente voltar a ser uma democracia, como realmente tem que ser. Deus abençoe sua vida.